Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral 14. O nosso convidado aqui dispensa apresentações, mas é claro, a gente tem que fazer isso de maneira formal, bom jornalismo, ele precisa disso aqui. Mas nosso convidado de hoje é o doutor Arnaldo de Souza Teixeira Júnior, médico pediatra e também presidente do Conselho de Administração do Cicobi no Centro-Norte Brasileiro, amigo de longa data, uma pessoa que, puxa vida, eu sou suspeito de falar dele, né? Só vou falar coisas boas, eu tenho certeza que você está aí do outro lado também. É claro, no dia a dia da medicina, que é uma coisa mais cara para a gente do que filho, né? Pois é, estamos aqui diante do doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Alto Astral 14. Muito obrigado, Verano. É um prazer estar aqui com vocês, com o Joseval, né, que hoje não está aqui, mas é uma honra para mim fazer parte do hall de amigo de vocês e estar aqui participando com vocês dessa entrevista. Pois é, e o mote dessa entrevista foi no dia 18 de outubro, tá certo, passou, a entrevista é gravada, mas foi comemorado o Dia do Médico. A data, para quem não sabe, ela foi escolhida por ser o dia de São Lucas, santo que passou parte da vida dele levando a cura para as pessoas, e por isso é considerado padroeiro da medicina. Essa data varia no mundo todo. Mas vamos começar falando de medicina, então, doutor Arnaldo? Vamos lá, porque a gente sempre tem muita curiosidade o que leva uma pessoa a uma carreira profissional. No seu caso, o que te levou a se tornar médico? Alguém incentivou? Foi, puxa vida, acordou um dia e falou, quero ser médico? Verano, vou ser bem sincero para você. Na minha época de infância e até adolescência, a gente pensava se levava jeito para a área de exatas, para a área de ciências biológicas, ciências da saúde, ou se não da área de humanas. E ali dentro daquilo que você desenvolvia na escola, a sua vida escolar, você mais ou menos já falou, para isso eu não sirvo, né? E aí, logicamente, eu encaminhei para a área das ciências da saúde, e aí, logicamente, você também vai se aperfeiçoando naquilo que você quer, se preparando para aquilo ao longo da sua vida. Então, desde a adolescência, a minha ideia era ser médico mesmo, mas antigamente era assim. Ou você escolhia para ser engenheiro, ou ser advogado, ou médico, ou cirurgião dentista. Nesse tripé. Você já saía nisso aí. E eu preferia a medicina. E em relação aos filhos, isso aí passou? Olha, a minha filha, desde novinha, a Giovana, ela falava que ia ser médica e ia ser pediatra. Ela está terminando a residência em pediatria esse ano. O outro, meu filho, ele tinha mais tendência a mexer com a parte de exatas. Ele sempre foi apaixonado em tecnologia, engenharia. Na última hora resolveu fazer medicina e me surpreendeu demais porque ele se apaixonou pela medicina, o Gustavo. E ele já fez ginecologia obstetrícia, terminou a residência, está fazendo mais um ano em ultrassonografia. Quer dizer, apaixonado. É até ruim de ficar conversando com ele sobre medicina, porque ele é viciado. Do mesmo jeito que tem uma criança viciada em videogame, ele é viciado em medicina. Então, assim, acabou que lá em casa os meninos puxaram. E aí, qual sentimento tem você? Eu não vou perguntar, pressão não teve, eu te conheço, você sabe que não teve isso aí, mas esse sentimento de satisfação, puxa vida, tá seguindo a minha linha. Lá em casa, a Manu, minha filha, também de forma espontânea, ela quer esse lado da comunicação. Em momento nenhum eu sugeri para ela, faça isso. Qual que é o sentimento que vem como pai? Olha, eu vou te falar numa coisa que aconteceu no dia que eu paguei a última mensalidade da faculdade da Giovana. Coincidentemente... Isso aí daqui a pouco a área financeira, né? Coincidentemente, eu estava completando 60 anos naquele dia. Aí eu fui lá no CMTT, peguei aquele cartão do idoso, peguei o boleto da última parcela da faculdade da Giovana, abri uma cerveja bem gelada, pus em cima e pedi para a esposa bater uma foto e falei assim, missão cumprida, né? Comprida e cumprida. E aí é essa sensação que a gente tem. Quando você consegue formar seus filhos, independente de ser em medicina, engenharia, advocacia, sim, claro, você encaminhou eles e você sabe que eles vão dar o retorno, porque eles têm tudo aquilo que você deu na sua casa, né, a formação que você deu, né, e também, lógico, nas escolas, na faculdade por onde eles passaram. Isso aí tudo foi uma base muito boa e você, pronto, cumpri minha missão realmente. Então é isso, a sensação é de dever cumprido. Graças a Deus, coisa boa, né? A missão da gente é encaminhar os filhos, né? Porque tanta coisa complicada que tem hoje em dia, quando você consegue encaminhar, e o doutor Arnaldo teve esse dia simbólico aí, não que seja um alívio, acho que é a sensação de missão cumprida, né? Olha, puxa vida, eu estou pagando o boleto, vou ficar livre dessa conta. Não. Enfim, não é nada disso, é a sensação de, puxa vida, meu papel de pai, né? Que vai além de tudo.
pai, da sua esposa também, da mesma forma. Mas e no dia a dia, o que é ser médico para o senhor? Olha, ser médico é ter aquele lado humano presente nas nossas vidas. O médico tem que ser assim, aquela pessoa que fica preocupada com aquelas pessoas que o procuram, independente de ser pacientes, amigos, parentes, em ajudar para que ela tenha o melhor no aspecto da saúde, tanto física como alívio, mentalmente, né? e você está preparado para dar essa colaboração. Eu acho que quem é médico de verdade tem essa preocupação e está sempre tentando melhorar a vida das pessoas nesse sentido. Isso é ser médico e é ser humanista no que diz respeito a essa preocupação com o bem-estar das pessoas. Isso é ser médico e é assim que eu me sinto. E essa especialidade, a pediatria? Porque muita gente fala, nossa, você é pediatra, que trabalho. Menino não tem, ó, menino dá muito trabalho, né? É complicado. Quem sabe eu vá para uma situação que seja mais tranquila, entre aspas, assim. Mas e a pediatria especificamente? A pediatria ela entrou na minha vida, primeiro porque, apesar do meu jeito meio carrancudo, muitos acham que eu sou emburrado e tal, mas na verdade eu sou uma pessoa não. de fácil convívio, né? Embora eu tenha minhas opiniões muito fortes às vezes. Mas sempre gostei muito de criança. Mas ao fazer o 6º ano de medicina, eu fiz no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. E foi um ambiente muito propício para quem estava lá gostar de pediatria, porque você tinha tudo à mão para resolver o problema das crianças que estavam ali, que procuravam aquele serviço. E aí eu me encantei e acabei realmente fazendo a pediatria. Aí a minha formação como residente foi em Ribeirão Preto, e quando eu voltei para Anápolis, eu marchei por essa área da pediatria aí, eu acho que com sucesso. Eu já fiz um trabalho já que está bem longo, eu acho que foi um bom trabalho, embora eu ainda continue atuando. E muita gente fala que estão faltando pediatras no mercado. Essa é a realidade do mercado atual? O que aconteceu com a medicina foi que se expandiu demais os cursos de medicina e a princípio, isso vem mudando já no decorrer dos últimos anos. Houve uma procura muito grande por aquelas especialidades na qual as pessoas deu sexta-feira, fecha a porta do seu botequim e vai embora para casa e fica livre. O pediatra não fica livre hora nenhuma, nem ginecologia obstetrícia, nem pediatria, cirurgiões gerais também não. Essas especialidades básicas da medicina, ortopedia, não tem isso, né? E aí houve essa mudança na procura por algumas especialidades. Mas, devido à carência que está no mercado dessas especialidades, incluindo a pediatria, está havendo uma nova procura novamente, já está bem mais concorrido as residências para essas áreas, e, logicamente, a gente torça para que venham profissionais de alta qualidade para preencher as vagas que existem nesse mercado. E em relação a desafios da profissão, né, da medicina hoje em dia, porque um curso que muitas vezes pode ser oneroso, você não vai para uma faculdade federal, enfim, demanda muito tempo, muito estudo, muita dedicação, além desse desafio de se formar médico. Puxa vida, conseguiu o diploma. Aí sim que talvez comece o maior desafio. Mas quais são esses, vamos colocar aqui, da época que o doutor Arnaldo se formou lá atrás, para hoje em dia? O senhor teria o mesmo ânimo para falar, puxa, de repente não, vou ser gestor de econômico, alguma outra coisa? Verano, você sabe que os desafios sempre existiram, né? Por exemplo, na minha época, você fazia aquele vestibular unificado, na qual existia 1 ou 2 locais no Brasil, acho que Ribeirão Preto e talvez a UNB em Brasília, a UNB com certeza, onde você tinha 2 vestibulares anuais. Mas assim, era com a metade das vagas no início do ano e metade das vagas no meio do ano. E o restante, em todas as capitais brasileiras, incluindo Goiânia, era vestibular nas universidades federais uma vez por ano. E faculdade de medicina devia existir 2 no Brasil naquela época. Então, era uma dificuldade realmente para você passar. Hoje não, existem centenas de faculdades e universidades que fazem vestibular para todas as áreas, incluindo medicina. Então, esse foi o primeiro aspecto. Era bem mais difícil para você entrar e fazer medicina. Naquela época que eu passei, você passar para medicina era algo assim que encantava os seus amigos, seus parentes, eles saíam falando para todo mundo. Era orgulho para a família. Para a família toda. Hoje já não é bem assim, né? Embora a gente, quando o filho passa por uma dessas profissões, a gente fica muito feliz, comemora, mas já não é a mesma dificuldade. Porém, na época que eu me formei, cheguei em Anápolis,
como pediatra, eu tive muito mais oportunidades do que os colegas que estão chegando agora, os mais novos. Então, eles têm que chegar muito mais bem preparado. Não basta formar-se médico, fazer pediatria, talvez tem que fazer uma subespecialidade. Para você ter uma ideia, a Giovana, minha filha, ela está terminando o 3º ano em pediatria e está pensando em fazer cardiopediatria, que são mais 4 anos. Então, veja bem, são 6 anos de faculdade, mais 3 anos de pediatria, mais 4 anos de cardiopediatria. 13 anos estudando. Então, é algo assim que é diferente. Não é, a maioria das profissões não tem isso, na medicina tem. Sem dizer que, devido à comunicação, às informações hoje que são muito mais rápidas e fáceis de serem acessadas, o médico tem que estar muito mais bem preparado no seu dia a dia, no consultório, nas suas clínicas, no centro cirúrgico, porque ele pode ser interpelado com muito mais facilidade do que acontecia no passado. E falar em interpelado, essa conversa dela com o senhor em relação à própria profissão, as novidades que ela traz, o tempo que ela está estudando, o tempo que o senhor estudava, tem essa interlocução? A GP traz, pai, olha isso aqui, olha o que estão me passando aqui. Tem isso no dia a dia? Existe muito e existe essa falsa impressão, às vezes, devido ao número de faculdades, universidades que tem, que se formam maus profissionais. Isso não é verdade. A grandíssima maioria desses colegas novos que estão chegando no mercado são muito bons. Lógico que existem profissionais que deixam a desejar, assim como existe em qualquer profissão. Mas são colegas muito bem formados. E lá em casa, a gente discute medicina, sim. Já te surpreende? Eu ensino e aprendo todos os dias. Já foi assim, surpreendido, assim, pego? Várias vezes, né? Opa, não é assim não, pai. Vamos dar uma olhada aqui, vamos estudar Quem junto. diria, hein? É Giovana, isso aí. Né? A Giovana, o Gustavo também. Também da mesma forma. Também, do mesmo jeito. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. E principalmente isso que a gente está falando, conversa entre pai e filho. Exatamente. Está faltando tanta coisa hoje em dia. Antes de chegar para cá, eu estava até conversando com a dona Irene ali, que é irmã, né, do Dr. João Bosco, falando que ela é de uma época, eu também não sei a sua, né, de que o pai olhava assim e já sabia exatamente o que tinha que fazer. Não precisava de nada além de um olhar. Era dessa forma? Também? Mais ou menos isso mesmo. Bate o olho, você sabia o limite ali. E a gente conhecia os pais também, né? Também, do mesmo jeito. Aliás, você é filho de uma pessoa que foi muito amiga de todos nós, o Pepe, né? Jogava bola, era uma pessoa divertida, alto astral. Demais. E a gente bastava olhar nos olhos do Pepe, a gente sabia o que estava acontecendo. O que acontecia, né? É mais ou menos por assim. Vou falar um pouco mais de saúde agora, porque a gente, às vezes, vê a saúde restrita a quem pode pagar plano. A gente tem o SUS, a gente tem que louvar muito a importância do SUS. Nesse momento de pandemia, eu fico imaginando sem o SUS, o que seria, né, na verdade. Mas de que forma essa saúde ela pode ser mais democratizada? O que está faltando, doutor Arnaldo? Olha, o que está faltando, na verdade, é que os recursos para serem investidos na saúde sejam investidos de uma forma correta e que não haja corrupção no Brasil. Essa que é a verdade. E aqui eu não estou fazendo ideologia de nenhum partido ou de outro, não. É verba para a área da saúde. Você vai num país igual o Canadá, não precisa ter esse número de universidades, faculdades de medicina que tem. Lá o mercado se regula, mas tudo é dentro do sistema único de saúde deles lá. Sim. É tudo público. Como é que funciona? Eles chegam na universidade e falam, preciso de 15 médicos esse ano, numa determinada universidade lá. E aí eles se formam, e aí eles falam, preciso que 3 sejam ortopedistas, 2 pediatras, 2 clínicos gerais, 2 obstetras e assim por diante. E eles já entram no mercado. Então não existe a medicina de consultório no Canadá, a não ser em algumas poucas especialidades do tipo cirurgia plástica e agora, recentemente, neurocirurgia. Mas o restante é tudo na rede pública. Então é muito bem gerido. E, às vezes, o doutor, que é bom, muito bom, conhecido por todos, ele tem uma cota de atendimento. Ele encerrou aquela cota, vamos supor, bem antes dos outros. Agosto ele já terminou, que a cota é anual. Anual, então. Eles replicam para ele mais cerca de 20%, ele vai até setembro, ele entra em férias. E, normalmente, ele fica 2 meses estudando e 2 meses de férias reais. Tanto faz ele dividir isso o ano inteiro, atender nos 8, 9 meses,
ele vai ter aquele recurso e é assim que funciona lá. E funciona bem, e funciona bem. Reclamação tem no mundo inteiro. Sim, tá? claro. Lá também tem reclamação. Mas o Brasil, você pega aqui em Anápolis, tem um centro de especialidades médicas, tem médicos maravilhosos atendendo de todas as especialidades e funciona. Para você ter uma ideia, um dia eu cheguei lá nesse centro de especialidades, eu estou agora em férias lá, uma paciente minha estava lá, falou, doutor, eu tive mais facilidade de marcar com o senhor aqui do que no seu consultório. Então essas coisas acontecem em Anápolis, sim. Agora, tem muitas outras especialidades ainda que está difícil. Você pega a cirurgia cardíaca, é complicadíssimo, e aí tem culpa de tudo quanto é forma que é colocado, é licitação, é preço e tal, mas não funciona bem. Sempre a culpa é de alguém. Mas assim, está caminhando para algo que vai ser bem mais fácil e lógico no futuro. E aí volta aquela coisa dos novos médicos. Eles têm que chegar muito bem preparados, porque senão eles vão ser simplesmente funcionário mesmo de prefeitura, de estado ou do governo federal. Ou ele se prepara bem para ter seu consultório particular, que essas pessoas, não, ali é só com aquele doutor naquela especialidade mesmo, que é a subespecialidade. Então isso vai acontecer também. Certo. Bom, falando aí de medicina, eu até falei no início que muitos jovens têm o glamour do médico, né? Aquele orgulho, sabe? Puxa vida, né? Minha família tem um médico, isso é tão bom, tão bacana. Mas muita gente pensa, é claro, no glamour, no dinheiro que você vai ganhar, que também, né? É importante. Prestígio que dá, né? Respeito que os médicos gozam. Mas o que a gente percebe hoje, até entrevistando médicos mais jovens, não que não seja a realidade dos mais veteranos, vamos colocar assim, de muito trabalho duro, né? De muito trabalho duro, né? De você atender em locais diversos, de uma realidade que de repente está mudando, não sei se para melhor ou para pior, mas está mudando. E aí qual o conceito que o senhor daria para esse jovem que está acompanhando a gente, vendo por aí e pensa, vou seguir a medicina? Porque tem muita questão da pressão dos pais também, não, você precisa de ser médico. Às vezes não tem aquela vontade, às vezes você tem a vaga lá e pode ir, que é sua, não quer, a pessoa não tem essa aptidão. Como você analisa isso tudo aí, entre o jovem que está afim mesmo, mas vê mais glamour, dinheiro e prestígio do que trabalho duro, e entre aquele também que de repente o pai pressiona para ser médico, ele não tem aquela aptidão. Qual o conselho para eles? Olha, o conselho que eu dou é o seguinte, quem está pensando em glamour, em muito prestígio e em muito dinheiro com medicina, esqueça. Porque eu estou vendo que tem alguns médicos muito bem sucedidos do ponto de vista de glamour, de prestígio e tal, né? Mas assim, não é o tipo de medicina que eu recomendo, aquela coisa de ficar indo na internet mostrando procedimentos, fazendo muita propaganda que às vezes fere até o código de ética médica. Parece que o foco é maior no profissional do que naquilo que ele pode proporcionar. Exatamente. Então, para ser médico e você ser feliz na sua vida, como com qualquer outra profissão, é gostar do que faz, é ser um profissional bem preparado, estudando sempre, e ética, respeito ao seu paciente, atender aos seus pacientes assim como você gostaria que atendesse um dos seus familiares. Essa é a receita melhor que tem para você fazer sucesso. E para aquele, de repente, o pai quer porque quer que ele seja médico, mas, puxa, não estou afim. É até conversa franca com o pai mesmo? Tem que ter a conversa franca e nós já estamos passando da hora desse tipo de coisa acabar, né? A gente tem que respeitar as pessoas. Está faltando muito isso hoje, né? Está faltando empatia, mas melhorou muito, né? A nossa sociedade ela vem se aprimorando e as informações chegam com muita frequência para a gente em todos os meios, e isso, logicamente, tem que ser entendido por todos. Essa coisa de politicamente correto, isso tem que existir mesmo, sabe? Parar com preconceitos, respeitar o que o outro pensa, enfim, é algo que essa relação familiar, ela está lá para colaborar com o outro, sabe? Independente das opções de pai ou de filho. Sim. O respeito deve prevalecer sempre. Exatamente. Vamos pensar a virar essa chavinha aqui, falar um pouquinho de cooperativismo e medicina. Tem relação entre isso, para começar a contar uma história que começou lá atrás?
Olha, eu falei muito aqui que o médico normalmente é uma pessoa muito humana, e quando a gente vai para o cooperativismo, o cooperativista, aquele cooperativista raiz, ele é muito preocupado com as pessoas que vivem na sua comunidade, ele é muito preocupado com tudo que acontece em sua volta, ele luta muito para o desenvolvimento da sociedade local, né, e por que não do Estado e do Brasil também. Então, o cooperativista, ele tem esse lado que parece muito com a carreira médica. Essa preocupação que a gente tem com as pessoas, isso tem uma influência também no cooperativista, porque o cooperativista, ele se preocupa, ele é feito de pessoas para pessoas, o cooperativismo. Sim. E aí, logicamente, o bem-estar das pessoas que convivem naquela localidade tem muito a ver com a área médica, com o médico raiz e o cooperativista raiz. Médico raiz e cooperativista raiz. Pelo adianta só, a gente está bem, e do meu lado, aquele está legal, verdade. Ele não está legal, não vai resolver. E talvez o cooperativismo resolva isso aí, porque você junta mais de uma pessoa em torno de um bem comum ali que pode atrair mais pessoas. E pensando nisso, eu me veio a ideia aqui de falar do Cicobi, rapaz. Não sei por que surgiu essa ideia. Vou contar um pouquinho, para quem não conhece ainda, essa história do Cicobi, como começou. Resgatar aqui, eu sempre não resisto a fazer homenagem ao Dr. Cláudio Paiva, né? Vários outros que estão por aí ainda, mas o Dr. Claudinho sempre foi uma pessoa muito querida. Né? O Cláudio é daquelas pessoas que você põe assim em sua mão 5 dedos e você vai contar nos 5 dedos pessoas que você vai passar sua vida inteirinha e vai conhecer 5 pessoas iguais ao Cláudio. A forma que ele tratava as pessoas, o respeito que ele tinha, a forma que ele conduzia a sua vida pessoal e profissional. Então é raro isso, não é muito fácil de encontrar pessoas igual o Cláudio. O Cláudio fez parte desse processo aí da criação da nossa cooperativa de crédito, então Unicred lá atrás, ela foi fundada ali dentro da Unimed. Lá atrás, anos 90 ainda, né? Isso, ela foi em 1996 que nós fizemos a Assembleia de Constituição. Nós começamos a discutir isso no final de 95, quando foi no final de 96, dia 10 de dezembro de 1996, nós fizemos a Assembleia e 24 colegas assinaram aquele documento que foi enviado para o Banco Central. Foi feito lá na Unimed, um dos principais artífices dessa criação aí foi o Danúbio, e naquele momento o Danúbio falou, o mais novo aqui naquela época era eu já estou 60, né? O Danúbio apontou o dedo para mim porque eu era o mais novo, falei, o Arnaldo que vai tocar. Eu quase caí de costa, porque eu falei, pô, não entendo nada disso. Aí eu falei, mas é você mesmo, vai estudar, você que vai tocar esse projeto. Assim, né? E foi dessa forma que a gente seguiu, mas muito bem ladeado aí pelos pares, né? Que só eram pessoas muito competentes em tudo que faziam e que a sociedade anapolina tinha uma confiança muito grande nesses colegas também e que estão por aí até hoje, a maioria deles. E o principal foi o Danúbio. Né? E aí nós abrimos a primeira agência quando tinha aquela sede da Unimed ali na Engenheiro Portela, era uma casa, e lá no fundo a gente, uma 3x4, nós fizemos... Era uma portinha mesmo. Era uma portinha, 3x4. É onde um entrava, outro tinha que sair. Oh, peraí. E para trabalhar simplesmente com os cooperados e com as pessoas jurídicas que a Unimed pagava. Assim como o SUS te obriga a receber num determinado banco, num determinado momento, não, agora nós vamos pagar através da Unicred. Sim. E começamos a movimentar. Naquela época o real era R$1, $1. Então era mais fácil, a inflação estava zerada naquele momento. E aí foi mais fácil da gente começar. Mas, posteriormente, vieram muitas dificuldades e a gente foi se adaptando àquilo que o mercado pedia. E quando foi no ano de 2000, a gente já trouxe uma agência para fora da sede da Unimed e começamos a abrir mais a cara, embora a gente só fosse para profissionais da saúde. No ano de 2009, nós fizemos a livre admissão. A gente já estava bem estabelecido em relação aos profissionais de saúde, e aí nós fizemos a livre admissão para que todos pudessem ser cooperados da então Unicred. Em 2014, fomos para o Cicobi, saímos da Unicred, fomos para o Cicobi, vendo a fragilidade que naquele momento existia na tecnologia, e fomos atrás para oferecer o melhor para os nossos cooperados, inclusive em termos de produtos, em 2014. Sim. E de lá para cá, foi uma disparada em termos de crescimento. Né? A gente, naquela oportunidade, a gente tinha 5 agências, tinha 1.000 e poucos cooperados. Hoje,
A gente tem 45 entre agências e escritórios de negócios, 42 agências entre escritórios de negócios, e estamos atuando em 35 cidades goianas, o nosso era o norte aí de Goiás, né, Margiana, Belém, Brasília, mas nós somos para o entorno de Brasília e temos agência hoje também lá dentro de Brasília, né, num dos pontos mais nobres de Brasília. Cerca de 40 mil cooperados e batendo aí a casa dos 2 bilhões em ativos. Nós somos uma das maiores cooperativas hoje do sistema Sicoob nacional. Quer dizer, estamos entre se não me engano, hoje a gente deve ser a 18ª entre 352 cooperativas Sicoob. Então foi um crescimento assim galopante e com muita sustentabilidade, apoiado por cooperados que acreditam na gente, que são fiéis à cooperativa e onde a gente tem um ótimo relacionamento. Aqui tem um pai de uma cooperada, viu? Primeira conta da Manu, falei, tem que ser lá no Sicoob. Assim foi, e ela se encantou com tudo aquilo lá. E que bom, né? E eu sou daqueles, doutor Arnaldo, é terrível. Eu gosto de ir na agência. E o Sicoob tem esse diferencial porque tem muito desse resgate do contato pessoal. Muito embora, se você quiser resolver, como minha filha, mas pai, o que você vai fazer na agência? Eu resolvo tudo aqui. Eu falo, não, mas eu tô a fim de ir. Eu quero pensar com o Eduardo, o Tiago, foi que abriu nossa conta lá atrás, tem a Letícia, tem Elivânia. Posso até falar de pessoas que de repente tenham saído, mas assim, pessoas que eu tive contato lá, que foram tão agradáveis, tão receptivas, você tem vontade de ir lá para falar com as pessoas. Esse é o diferencial do Sicoob também? Olha, quando a gente fala que cooperativa ela é feita de pessoas, pessoa para pessoa, né, de pessoas para pessoas, é isso. Então, esse diferencial nas pessoas conhecerem os seus cooperados, os cooperados conhecerem quem trabalha lá dentro, isso facilita muito. Esse talvez seja um diferencial que nunca vai acabar. Essa coisa de ficar só na base da tecnologia, que hoje existem as contas digitais, e no Sicoob nós temos isso também. Se a pessoa quiser ter uma conta digital sem ir lá, ele vai ter. Né? Abre a conta até sem ir lá. Exatamente. Mas a cooperativa, ela é da comunidade, e ela é feita com as pessoas que conhecem e que trabalham junto. Inclusive, a gente, quando faz essa abertura, que qualquer um pode se cooperar, mas o que a gente busca é que essas pessoas sejam apresentadas por alguém que já é cooperado, que está chamando alguém como chamaria para ser seu sócio na sua empresa particular. Sim. Isso é o que a gente quer lá dentro do Sicoob. Essa relação de confiança é muito importante para uma cooperativa. E na instituição financeira cooperativista de crédito, assim como numa cooperativa de trabalho, isso não muda. A gente tem que conhecer as pessoas e as pessoas têm que conhecer a cooperativa. E tem que haver muita transparência em todos os atos. Sim, isso é o que eu estou falando, é o diferencial, o contato, você conhecer, você não ser mais um número. Né? Então isso é fundamental e eu falo assim, realmente, não sei se mais que eu faço na rádio, eu sempre lembro disso aí. O quão é importante esse contato pessoal. Vou falar aqui de vantagem de ser um cooperado, porque nesse mesmo testemunho que eu faço lá, eu sempre falo, olha, você nunca vai ser o cliente do Sicoob, você é o associado ao cooperado, você é dono porque você participa da divisão dos dividendos. O que é isso, doutor Arnaldo? Não, na verdade é o seguinte, é uma empresa na qual você é sócio. Deu resultado positivo, você tem o seu resultado pessoal lá dentro também em termos financeiros. Se um dia desse prejuízo, que a gente chama de perda, você ratearia conforme aquilo que você trabalha na cooperativa. Já aconteceu isso alguma vez, Arnaldo? Não, nunca aconteu. Eu pergunto para a Manu, mas esse dinheirinho vai na minha conta. E aí é bom falar isso, porque hoje, com o crescimento que a gente teve, a nossa cooperativa é muito sólida, né? Quando eu falei que está entre as maiores do país, isso aí dá uma sensação dessa robustez e que deixa a gente muito mais tranquilo para tocar o dia a dia. Se você voltasse lá atrás, quando a gente começou a cooperativa, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu falei assim, não, eu não sei se isso foi empreendedorismo, parece que foi uma irresponsabilidade, né? Mas hoje eu vejo que deu certo e eu fico muito tranquilo, eu boto a cabeça no travesseiro e durmo com muita tranquilidade. Mas o cooperativismo, ele vai atrás de você ou você vai atrás da cooperativa quando você quer um produto, e você conhece a cooperativa e a cooperativa te conhece. Fica muito mais fácil, fica muito mais ágil, muito mais desburocratizado, embora a gente siga todas as regras impostas pelo Banco Central. A gente é fiscalizado pelo Banco Central, a gente tem auditoria externa, essa coisa funciona toda e tem que ser tudo nos conformes. Só que é muito mais ágil o processo, justamente pelo conhecimento que a gente tem com os cooperados. Esse dia a dia, né, é fantástico.
Agora, uma realidade que a gente vê no mercado hoje em dia, vamos colocar assim, o mercado bancário tradicional que vocês pessoas conhecem, é o quê? Fechamento de agências, vamos substituir aqui por banco virtual, isso é importante, né? Ninguém está falando nada contra isso, mas o Sicoob está contrariando essa lógica de expansão, de abrir agências, mas é exatamente de buscar aquela pessoa que de repente não tem acesso à cidade, não tem uma agência, uma instituição financeira. Qual que é a lógica desse mercado que vocês estão contrariando, doutor Arnaldo? Se você olhar os países mais desenvolvidos, Alemanha, Estados Unidos, Japão, e aí você pensa assim, será que nesses países tem cooperativa de crédito? Então eu vou te dizer, no Brasil está em 5% dos recursos financeiros que são administrados em cooperativas de crédito. Nesses países, na Alemanha, quase 50%, nos Estados Unidos, entre 30% e 40%, assim como no Japão, só para citar 3%. No Canadá, cerca de 40%. Então você veja que a gente fala tanto em países desenvolvidos e coisas que a gente tem que melhorar. Chegar a ser um dia, aí né? Quando você vai para o cooperativismo de crédito, a gente está muito atrás ainda. Então essa história de fechar a agência bancária e estar abrindo cooperativas de crédito, se você for lá na Alemanha, a cooperativa de crédito não tem diferença nenhuma enquanto instituição financeira para a instituição capitalista bancária convencional. Por que que eu procuro a cooperativa e não procuro o banco lá? Porque nas fases difíceis, igual guerras que houveram lá a primeira e a segunda, quem ficou e apoiou foi cooperativa, não foi banco. O banco fechou as portas e foi embora. Um sistema financeiro que destruiu. Exatamente. Então, quando você pega a crise econômica que nós tivemos recentemente, muitos bancos fechando agências. Por quê? Porque não era interessante ficar na comunidade. E a cooperativa, ela é da comunidade. Ela, estando ruim ou estando bom, ela está lá. E eu tenho um exemplo muito bacana para te dar, que é um case de sucesso, Santa Rosa de Goiás, aqui pertinho. Santa Rosa de Goiás, cerca de 3 mil habitantes, sem instituição financeira nenhuma. Relegado lá. Prefeitura municipal pagava os seus funcionários, o pessoal da Previdência, que eles têm uma previdênciazinha lá do município, o pessoal saía de lá e ia receber o dinheiro em Petrolina. E em Petrolina já ficava o dinheiro, já estava a conta lá na mercearia, na farmácia, no supermercado, gerava na economia sapataria, de Petrolina. E Santa Rosa só afundando. Estamos lá há cerca de 3 anos. Mudamos a cara da cidade. E quem veio atrás da gente para fazer a cooperativa ter uma agência lá? Foi sindicato, associações, prefeitura, de lá, os vereadores de Santa Rosa. Santa Rosa. De Santa Rosa. E nós impusemos algumas condições, é lógico, para se fazer e montar uma agência lá, porque tem custos. Em 6 meses, a gente já sabia que ia atingir o ponto de equilíbrio. Em menos de 2 anos, já estava dando resultado positivo e dando esse retorno numa cidade igual Santa Rosa, com 3 mil habitantes. Onde é que você já viu falar que instituição bancária convencional vai para uma cidade igual a essa? Sem chance. Sem chance. E aí o município fica fadado a nunca se desenvolver. Então a cooperativa de crédito, eu estou citando um exemplo que é nosso, mas várias cooperativas Brasil afora, é a única instituição financeira dentro do município. E isso aí é visível também, porque o doutor Arnaldo só vê foto dele em vários locais. O homem anda para lá, para cá, não sei como é que encontra o tempo. Mas já dá para perceber essa diferença na própria cidade, seja de alguém que seja lá, um gerente, tudo, de como era Santa Rosa e do que começou a mudar? Eu estou devendo uma visita em Santa Rosa, porque o gerente quer me levar lá. Nosso gerente chama Hélio. Eu espero que ele veja essa apresentação e eu vou marcar de ir lá com ele, porque houve uma mudança, inclusive, em reformas nos prédios do comércio local. Sim, houve uma revitalização na cidade e as pessoas querem conversar comigo. Né? Então é algo que eu estou devendo, que eu tenho que ir lá. Se eu fosse político, eu já teria ido lá. Tá? Mas, assim, é algo muito interessante, a mudança que a gente provocou na cidade, para melhor. E qual o sentimento que vem? Porque a gente começou a entrevista aqui falando de médico, o sentimento que, ainda mais de lidar com criança, é o quê? Levar cura, alívio para o pai, para a mãe e para a criança. Mas também como gestor econômico, de ver uma cidade se transformar por alguma coisa que começou lá atrás, foi acalentada e levada com todo cuidado e toda a responsabilidade. Dá uma sensação também diferente?
Muita sensação de satisfação, de dever cumprido. E aí não é a sensação do cooperativista, do cidadão que fala assim, estamos fazendo a nossa parte. Eu falo estamos porque eu não estou sozinho, isso é claro. Né? Eu tenho toda uma equipe, conselheiro de administração, fiscal, cooperados, os nossos funcionários. Então, essa turma toda é uma turma que trabalha muito bem, né? E num ambiente muito bom. Tanto é que o Cicobi Centro-Norte brasileiro, pelo 3º ano, ele foi agraciado com o GPTW, porque é as melhores empresas para se trabalhar, e a gente está nisso aí já pelo 3º ano consecutivo. Mas é uma sensação de dever cumprido. Mas a gente fala muito, por exemplo, igual eu falo muito de Santa Rosa, eu sempre falo quando alguém me pergunta sobre cooperativismo. Mas vamos pegar Anápolis. Anápolis, boa parte dos recursos hoje que são tanto aplicados como emprestados, se você fizer, a nossa cooperativa compete com esses maiores bancos. Só que com um detalhe, quando você entra lá na cooperativa, banheiro masculino e feminino amplo, todo higienizado, limpinho, cafezinho, tem um lanche. Você lembra como é que eram os bancos antigamente? Hoje mudou, já está havendo, né? Mas tem são complicados. Mas a gente baliza o mercado com qualidade. As pessoas sabem que tem que dar uma mexida na forma de atender as pessoas. Então, é beneficiado o cooperado e é beneficiado, às vezes, o cliente da instituição bancária. Que nunca vai ser cliente do Cicobi. Pois é. Às vezes vai, porque ele fala, pô, mas não é possível, esse povo não tem nem fila para esperar, eles ficam sentados no sofá, no ar-condicionado, tomando cafezinho, eu estou aqui na fila. No sol e na Enfim, é uma mudança que a gente faz da mentalidade das outras instituições. E isso, logicamente, é bom para a comunidade como um todo, independente de você ter só a cooperativa ou não. Outra coisa que eu vejo muito, isso como alguém que é da comunicação. Quando eu penso em alguma coisa, de repente um esporte novo, alguma coisa do Cicobi, eu vou mudar isso ou aquilo, já vem. É tudo para antes, nunca é para depois. Porque a maior complicação de mundo da comunicação, porque parece estar tudo conectado, tudo comunicado, mas é difícil às vezes a comunicação. Exatamente. E no Cicobi isso funciona da maneira tão perfeita em relação ao marketing, por exemplo, que é o pessoal que eu tenho mais interlocução lá, que eu fico assim impressionado. Eu sempre tenho que citar algum exemplo, eu cito o Cicobi. Eu falo, gente, no Cicobi tudo funciona. É inacreditável, mas deveria funcionar. Isso deveria ser o normal. Exatamente. Só que hoje a gente vive num mundo em que funcionar as coisas te causa surpresa ainda. Então me causa surpresa de funcionar tão bem que eu fico espantado e cito para os outros, olha, procura o exemplo do Cicobi lá que vocês vão melhorar com toda certeza. Como que essa engenharia do dia a dia ali, em relação a aprimoramento de funcionários, cursos, essa gestão toda que envolve tanta gente, mas isso é feito de uma forma tão eficiente que eu deixo aqui meus parabéns de forma pública, realmente por funcionar de uma maneira tão eficiente como eu nunca vi em outras instituições que eu lido também. Olha, a primeira coisa que a gente tem que valorizar muito é o grupo nosso de diretores, os superintendentes, gerentes, que são pessoas muito bem preparadas, e que tem esse olhar. Não basta só a boa vontade também, não, só a boa vontade. Né? Eles pensam nas pessoas. E outra coisa, para trabalhar em cooperativa, o cara tem que pegar a veia do cooperativismo, se tornar um cooperativista. Quando ele faz isso, ele já se preocupa com as pessoas que trabalham ali do seu lado. Tanto é que você vê na pandemia, começou a pandemia lá em março de 2020, por aí, nós reunimos, todo mundo falou assim, fiquem tranquilos, aqui ninguém vai ser demitido. Pelo contrário, a gente vai contratar mais pessoas. E na retração do mercado que houve, deixamos todo mundo tranquilo já na primeira reunião que nós tivemos com o nosso grupo de gerentes, diretores, a gente definiu isso. E sem falar nada, marcar essa reunião, muita gente, pessoal, é para demitir gente. Exatamente, muita gente vai assustar, né? Então, funciona dessa forma. A ida para o Cicobi houve um ganho espetacular, porque além da gente fazer essa integração dos nossos funcionários para começar a trabalhar, ele passa pelos setores da cooperativa, existe a Universidade Cicobi, e lá tem uma trilha para ser seguida, onde você entra e faz o aprendizado seu todo lá, além do seu presencial na empresa. E essa trilha, ela tem para todos, inclusive para mim, que sou presidente do conselho. Eu recebo cartinha da minha diretoria para dizer
que tal curso tá vencido, que eu preciso renovar, e me sugere que eu faça um ou outro curso. Então, funciona dessa maneira lá. Se funciona assim para o presidente do conselho, você imagina, para todo mundo é assim. Então, chega esses comunicados e é monitorado. Então, eu tenho que fazer, senão eu vou receber a cobrança que eu não fiz. É dessa forma que funciona. Eu nem imaginava, viu, doutor? Por isso que é bom essa conversa, acho que ela é fundamental. Vai agregar muito nos testemunhais que eu vou fazer agora em diante, você pode ter certeza. Essas trilhas é o seguinte, tem algumas que você simplesmente assiste uma palestra por completo, ou uma aula. E existem várias que são mais técnicas, que você vai fazendo a prova à medida que vai caminhando a apresentação. Aí você, enquanto você não responde correto, passa. E no final você tem uma prova. E se você for reprovado, você tem que fazer o curso todinho de novo. Então funciona dessa forma. Meu Deus, não tinha nem ideia. Bom, bate-papo passa rápido, a gente está caminhando para o final da entrevista, a gente sabe que o horário do doutor Arnaldo aqui é complicado. E por falar em horário, como que é possível, né, conciliar medicina e economia nesse dia a dia, e ainda se manter saudável, como o senhor é, atleta? O doutor Arnaldo, eu costumo falar que o quanto ele corre chega a ser irritante, o tanto que ele corre. Ele não para, uma máquina. Como fazer isso, doutor Arnaldo? Quem dera ainda fosse assim, mas não é assim não. Eu já não, esteira, você pode sair até fumaça. Né? Mas eu gosto de... a minha esposa fica brava toda vez que eu falo isso, mas um dia eu saí muito cedo de casa e falei para minha esposa, falei, Adriano, eu tenho esse negócio aqui para resolver em tal lugar, você resolve lá para mim? E aí tá bom, aí meu dia começou 5h30 da manhã, era na Mater Maria, a Kênia, obstetra, ela fazia parto muito cedo, e nesse dia ela puxou para mais cedo ainda, porque ela tinha 3 seguidos para fazer, e nós fizemos eu fiz as 3 salas de parto, saí de lá, fui para o Nossa Senhora Aparecida, fiz mais uma sala de parto, aí fui para a PAI trabalhar, que é lá em cima, né, na Maria Montessori, eu estou lá até hoje, desde 95 até hoje, e aí, lá na PAI, eu estava atendendo e eu saí umas 3 vezes para ir no Nossa Senhora Aparecida fazer sala de parto e voltava para a PAI e acabei de atender. Passei rapidamente na cooperativa, fui no meu consultório, atendi algumas consultazinhas, e aí quando deu 12h30, 12:45, eu estava lá na academia onde a gente se encontrava e fiquei lá 1 hora. Aí cheguei 2 horas da tarde, mais ou menos, 1h30 para 1:45, eu estava em casa. E aí, Adriano, você fez aquilo? Não tive tempo, porque o que eu tive de ir em tal lugar. E aí o baixo não falou nada. Hoje acabou, eu já não faço mais sala de partos, né? A minha agenda de médico está muito controlada, eu tive que restringir pelas atividades burocráticas, e até a academia eu não vou mais. Vou lá no prédio onde eu moro, mas as corridas e tal... vai aparecendo algumas coisas com a idade, eu já dei uma diminuída nessas atividades físicas, né? Mas a minha vontade é de permanecer e fazer tudo igual eu fazia. O sonho nosso é esse aí, né? Mas, doutor Arnaldo, sempre é um prazer falar com o senhor, essa simpatia. Doutor Arnaldo falou, tem gente que pensa que eu sou carnudo, emburrado, não tem nada disso, gente. Quem não conhece, eu também tenho muita gente que me acha emburrado, né? É sério demais, mas não tem nada disso, não. É apenas o jeito de cada um, e o seu jeito de lidar com as coisas, lidar com o dia a dia, com os desafios que a vida impõe. Você pode ter certeza, é exemplo para muita gente, tá? E principalmente as ações que o doutor Arnaldo faz sem nem fazer alarde. Isso é fundamental e faz a diferença na vida de muitas pessoas. Fez a diferença na vida da minha família, você pode ter certeza disso. E, assim, minha mãe sempre fala, vai encontrar o doutor Arnaldo, manda um abraço para ele. Eu até me emociono. Você fala disso, já é a segunda vez que você fala isso para mim, eu também me emociono, porque, logicamente, era seu pai e o amor que você tem era de filho para pai, mas eu tinha um amor muito grande pelo seu pai também, uma pessoa que sempre está nas minhas boas lembranças, e assim, amigo, nas horas que precisa, tem que estar junto mesmo, e eu pude estar. Eu fico feliz que tenha, pelo menos, feito a minha obrigação em relação a ele, assim como você faz em relação a muitas pessoas, e aí já não entra nem medicina, nem ser cooperativista, amizade. Amizade é muito importante na vida da gente. E eu fico, às vezes, muito tempo sem ver alguns amigos, e quando vejo, fico muito feliz, e é como se retomasse, né, o nosso passado, as coisas que a gente passou na vida. É isso aí, gente.
Obrigado, não. Eu que te agradeço. Muito obrigado pela consideração. Tá certo. Então, a gente recomenda, se você pegou essa entrevista no finalzinho, agora esse momento emocionante, que jornalista também se emociona, viu, gente? E é bom a gente se emocionar, porque somos humanos, né? E seria muito triste se a gente não se emocionasse. Então, essa entrevista está disponível, é claro, na grade de programação do canal 14 da NET e também no YouTube, programa Autoação no 14. Lá você vai encontrar essa entrevista do Dr. Arnaldo, uma outra anterior, mais umas 250 entrevistas, sempre com assuntos muito bacanas e relevantes, a maioria delas não perecíveis, você pode acompanhar. Se por acaso você viu, recomende também para um amigo, tá bom? Então, a gente agradece ao Dr. Arnaldo, a parceria do Cicobi, que é muito importante para levar o desenvolvimento, levar boa informação, e também a você que acompanhou a gente até esse momento, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus Equipamentos Médico Hospitalar, Ergo Service Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia para Endodôntica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Folha Suplementos Naturais, Droga Lúcia, Economia e Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, CapLife, tratamento capilar, Dotes, Tecnologia e Comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem.